lá, vamos para a primeira palestra, né? E para a primeira palestra, soluções como inteligência artificial, armazenamento na nuvem e robótica vêm sendo cada vez mais implementadas por empresas de diversos segmentos, contribuindo para a disseminação da indústria 4.0. Pensando em inovação e otimização dos negócios, a Huawei implementou várias dessas novas tecnologias em seus processos e as potencializou com a conexão ao 5G, transformando o armazém inteligente da Huawei em Sorocaba, São Paulo, no primeiro armazém do Brasil conectado a uma rede 5G. Nesta palestra, vamos juntos conhecer este case de sucesso e os ganhos obtidos com a conexão 5G. E aí, para conversar com a gente sobre armazém inteligente, os benefícios aí para a indústria 4.0, nós convidamos ele, que é formado em administração pela Universidade de Sorocaba, possui amplo conhecimento e experiência em assuntos de aduana e comércio exterior, tendo prestado consultoria, realizando aí auditorias e ministrando treinamentos na área de conformidade aduaneira para multinacionais de diversos segmentos da indústria. Ele atua hoje como gestor da área de Customs Compliance e integra o grupo de ecossistema da Huawei Brasil. Convido ele, Zeik Sullivan. Bom dia, Zeik. Olá, bom dia a todos os telespectadores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Zeik Sullivan, vou aí apresentar um pouco do que são as tecnologias que a Huawei implementou aqui no nosso armazém. Excelente, seja bem-vindo, fique à vontade, o palco é todo seu. Legal, deixa eu apresentar. Bom, vamos lá. Armazém inteligente. Quando a gente fala de armazém inteligente dentro do universo Huawei, são um conjunto de tecnologias, é uma combinação de diferentes tecnologias que a Huawei implementou aqui no armazém de Sorocaba, os quais a gente denomina isso como armazém inteligente. Ao longo dessa apresentação, eu vou mostrar para vocês um pouco de cada uma dessas tecnologias e quais são os benefícios dela para a indústria 4.0. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num armazém e dentro do contexto do armazém também, as vendas via e-commerce, via varejo, toda a cadeia de produção começa, claro, com a aquisição de uma matéria-prima, de um fornecedor, seja no Brasil ou em qualquer país. Essa matéria-prima chega no armazém, na fábrica, começa-se o ciclo de produção até que esse material seja enviado para o varejo ou diretamente para o cliente final, e o cliente tem aí sim, recebe a sua mercadoria e tem todo o ciclo de produção fechado. Na indústria 4.0, a utilização de diversas tecnologias contribui para que todo esse fluxo, desde do nascimento de uma ordem, de um pedido, até a utilização desse produto pelo cliente final, toda a cadeia de produção precisa estar conectada para que esse fluxo ele seja realizado no menor tempo possível, com o menor custo possível. Então, a tendência da indústria 4.0 é que tanto o fabricante quanto a empresa que manufatura o produto final, a transportadora e o varejo, ou enfim, o cliente final, possam estar conectados de forma que esse produto, esse serviço, seja muito bem utilizado ao final de todo esse processo. Só que para que toda essa integração entre fabricante, manufatura, cliente, varejo, cliente final funcione adequadamente, é mandatório que haja uma comunicação eficiente entre todos esses atores. E essa comunicação ela só ocorre e ela só ocorrerá daqui para frente se houver uma infraestrutura robusta de telecomunicações sem fio. E quando a gente pensa numa infraestrutura robusta de telecomunicações sem fio, a gente remete à ideia do 5G. 5G por quê? É a quinta geração das telecomunicações. É a geração onde as informações vão trafegar muito mais rápido, com muito mais velocidade, com baixíssima latência, e vai proporcionar que a indústria
os serviços, a locomoção, e-commerce, medicina, mineração, por exemplo, água e indústria sejam muito beneficiados com essa velocidade de comunicação e com as tecnologias complementares que podem ser potencializadas pelo 5G. E um estudo de uma consultoria estima que com a implementação do 5G, até 2035, haja um impacto de mais de 13 trilhões de dólares no PIB, sendo que desses 13 trilhões, 4,7 somente relacionado à indústria de manufatura, outros 1,2 trilhões relacionadas à indústria de varejo, à revenda, e aí se enquadra também o e-commerce. Então, a gente vê que o uso do 5G pode trazer diversos benefícios para diversos segmentos da indústria. E quando a gente pensa na manufatura em si, o que é uma manufatura inteligente do 5G? A gente tem hoje em dia a manufatura flexível, onde precisa aí de uma atualização de rede, de cabeamento, para que essa manufatura tenha uma integração entre todos os setores ali daquela indústria. Uma manufatura automática, que é a utilização de mais robôs, de dispositivos inteligentes, autônomos, que fazem também a comunicação entre essas áreas, só que com a utilização de diversos dispositivos e conexões, aumenta-se o impacto de potenciais falhas no processo produtivo. E à medida em que você integra diversos dispositivos, a probabilidade de ocorrer uma falha e dessa falha não ser tratada imediatamente é muito grande se não houver uma infraestrutura de telecomunicação que possa proporcionar uma solução rápida desses problemas. E hoje, as soluções que a indústria utiliza, sim, atendem, a princípio, certas necessidades da indústria, mas podem ainda ser melhoradas e muito com a utilização do 5G. Então, as indústrias também podem utilizar, por exemplo, o Bluetooth, que é muito utilizado hoje em dia, mas o Bluetooth tem uma limitação do número de dispositivos e a distância, o alcance também não é muito grande para ser utilizado amplamente por uma indústria. O Wi-Fi também é muito utilizado, mas o desempenho do Wi-Fi é instável e podem haver ainda riscos de segurança. O próprio wireless também muito utilizado na indústria, mas tem um alto custo de implementação. Aí a gente migra para a rede fixa, porém a rede fixa você necessita de uma infraestrutura de cabeamento muito extensa, tem um grande impacto na indústria, na parte física, na infraestrutura, tem um alto custo e é muito difícil você fazer uma alteração, por exemplo. E temos também hoje as redes móveis que são de banda 2G, 3G e 4G, porém o tamanho da banda é insuficiente para trafegar todas as informações que, por exemplo, um robô autônomo necessita para poder trafegar com as mercadorias entre as áreas. Quando a gente pega todas essas tecnologias, esses dispositivos, coloca o 5G aí dentro, a gente tende a ter uma melhora absurda quando a gente fala, por exemplo, de manufatura flexível, na manufatura automática, onde a gente pode conectar 100 até 300 dispositivos trabalhando em tempo real e com uma latência muito baixa, em torno de 30, 20 milissegundos, melhorando aí a eficiência operacional. Então, você tem uma comunicação entre um dispositivo, por exemplo, um robô inteligente, essa comunicação vai até o servidor, volta, esse tempo dura aí com o 5G 20 milissegundos e em algumas situações pode ser até 1 milissegundo. Então, é uma latência baixíssima que permite aí uma comunicação muito mais eficiente e reduzindo custos, evitando, por exemplo, questões de segurança. A parte das falhas, se você tiver, por exemplo, uma falha em um determinado equipamento ou uma máquina, com a utilização do 5G e de dispositivos inteligentes, câmeras, sensores, eu consigo, por exemplo, fazer o conserto dessa máquina, desse dispositivo, desse robô, via remoto. Então, hoje, por exemplo, eu não necessito mais trazer um técnico do fabricante desse produto que fica em outro país para vir aqui fazer a manutenção desse dispositivo. Com 5G, câmeras inteligentes 8K, eu consigo fazer a conexão desse técnico do outro lado do mundo para que em tempo real ele consiga fazer a manutenção e atualização, de repente, desse equipamento. Então, o 5G contribui
vem contribuindo aqui para o nosso processo de manufatura, à medida em que a gente implementou diversos dispositivos e tecnologias complementares conectados todos ao 5G, para que todo esse processo, esse fluxo de produção funcione da melhor forma possível. Trazendo um pouco para a nossa realidade aqui, uma das tecnologias que a gente implementou, por exemplo, começando o nosso fluxo no processo de recebimento de mercadorias, é a tecnologia de radiofrequência, o RFID. Então, nós implementamos essas etiquetas nos nossos pallets. Quando os pallets chegam na Huawei, eles recebem uma etiqueta. A empilhadeira, ainda manual, mas temos projetos também de implementar uma empilhadeira autônoma. Então, a empilhadeira se aproxima desse pallet, uma etiqueta, uma tag, um sensor, que fica nessa empilhadeira, ele faz a leitura das informações daquela carga, daquela mercadoria, do fornecedor, já na aproximação da etiqueta, e ele indica num visor que está localizado na empilhadeira a melhor alocação para essa mercadoria. Então, o operador não precisa perder tempo, ficar batendo cabeça para procurar em qual local ele vai armazenar essa mercadoria. Essa tecnologia permite, por exemplo, em que eu consiga armazenar essa mercadoria no início do meu estoque, onde eu sei que, por exemplo, eu vou ter um fluxo de produção muito mais rápido, um giro de inventário muito mais rápido para essa mercadoria. Então, eu aloco ela numa posição onde vai ser muito fácil a localização para direcionar posteriormente essa mercadoria para o meu estoque. O RFID também foi utilizado na parte de inventário. Então, com a utilização de um dispositivo que é acoplado hoje nas nossas empilhadeiras, nós conseguimos fazer aí a nossa contagem de inventário de matéria-prima em apenas 2 horas. Antes da implementação dessa tecnologia, nós levávamos em torno de 2 dias para descer todo o material, fazer a contagem manual, e aí era sujeito a falhas, tinha a utilização de papel, então nós movemos para essa tecnologia e de 48 horas nós levamos apenas 2 horas hoje. Importante lembrar que todas as informações de sistema e os dispositivos da Huawei, as informações são armazenadas na nuvem, então a Huawei não utiliza mais um servidor físico dentro da empresa, reduzindo aí também custos de manutenção, custos de aluguel de espaço. Então a gente transferiu todas as informações dos nossos sistemas para a nuvem, que é uma nuvem própria da Huawei. E a Huawei também implementou robôs autônomos, que são os AGVs. Esses robôs, eles são conectados hoje à nossa rede 5G. Nós temos na Huawei 12 antenas, cada uma com uma cobertura de 2.000 metros quadrados. É a primeira cobertura 5G dentro de um armazém no Brasil, uma licença provisória da Anatel, em parceria com uma operadora. Então, esses 12 robôs conectados à rede 5G, cada um com capacidade de 800 kg de carga, eles fazem a transferência das cargas de recebimento entre as áreas de recebimento, produção e expedição. Então, esses robôs, eles são totalmente autônomos, não necessitam de comandos manuais para operar, e uma vez que finaliza uma ordem, que inicia uma ordem de produção no sistema, o operador finaliza essa ordem no próprio tablet dele, o robô vai até a área de materiais, pega as matérias-primas, leva para a área de produção, finalizada essa ordem de produção no sistema, o robô se locomove novamente para essa área, pega o material que foi embalado automaticamente por uma linha de embalagem automática também conectada ao 5G, e o robô destina essa mercadoria para a área de expedição. E aí, na parte da expedição e entrega, com as tecnologias que a gente implementou também, além da linha de embalagem automática, os scanners, cada operador tem hoje um scanner que também é conectado à rede 5G, então eliminamos totalmente os papéis da nossa operação e implementamos a tecnologia RFID também na expedição. Então, quando finaliza-se uma ordem de produção e nós estamos carregando um caminhão, nós criamos um portal de expedição com essa tecnologia, o RFID, e quando a mercadoria passa por esse portal, o próprio sistema já faz a baixa da ordem, daquela ordem de venda de determinado cliente, e após isso nós temos um sistema também que faz o acompanhamento de toda a entrega do material até o cliente e sincronizado com o técnico no local no campo, para que o
o técnico receba essa mercadoria lá e já faça, de fato, a baixa final da ordem de venda. Antes dessa tecnologia ser implementada na nossa expedição, havia erros de expedição, como, por exemplo, mandar uma caixa para uma localização que não era aquela de fato. Então, hoje, com esse portal, a mercadoria passa e o sistema dá um alerta verde dizendo que aquela mercadoria realmente pertence àquela ordem, àquele caminhão. Se, porventura, uma caixa não pertence àquela ordem, àquele caminhão, o sistema vai dar um alerta, um aviso sonoro e um alerta luminoso para alertar o operador de que aquela mercadoria não pertence àquela ordem. Então, eliminamos também aí papel dessa etapa do processo e os erros de expedição. E o tempo é muito curto, mas para resumir um pouco das tecnologias que a gente implementou, e aí no próximo eu vou passar quais os ganhos que nós tivemos com essas tecnologias. Nós implementamos tecnologias relacionadas aí ao conceito de indústria 4.0. Robôs autônomos, robôs que não têm interação, não necessitam ter interação nenhuma com humanos, eles recebem as informações e trabalham de acordo com aquilo que está sendo finalizado em sistema. Todas as informações são armazenadas em nuvem, tá? Então não há necessidade mais de servidores físicos aqui na Huawei, a nuvem é própria da Huawei. A inteligência artificial nós utilizamos nas nossas câmeras de segurança, com tecnologia 8K também conectadas à nossa rede 5G. Temos a radiofrequência, os scanners que cada operador utiliza e o 5G em si. Então, tudo isso conectado com o 5G fez com que a Huawei obtivesse, em um ano, resultados incríveis. Então, no nosso processo geral, no nosso processo operacional, nós tivemos um ganho de 25% de melhoria de eficiência operacional. Na parte do inventário, como eu disse, 2 dias para fazer a contagem do inventário de matéria-prima, isso foi reduzido para 2 dias. Desculpa, 2 horas. Eliminamos totalmente o papel da nossa operação, então todos os processos hoje são digitais. Eliminamos erros na expedição com a utilização do RFID e o nosso ciclo de produção caiu de 17 para apenas 7 horas. Tudo isso com uma licença provisória, 5G, uma solução indoor própria da Huawei e com apenas 1 ano de operação. Bom, o tempo é curto, 15 minutos aí para resumir tudo isso que a gente fez e implementou aqui na Huawei hoje. Muito obrigada, Zeik, muito obrigada mesmo, foi um excelente conteúdo, né, Malu? Muito importante a gente aprender aí com cases de sucesso, né? Vou pedir a gentileza de você ficar um pouquinho ali no chat para tirar a dúvida do público, tá? Lembrando, gente, que o time da Huawei está à disposição também no Salão de Negócios e para o público que está aqui com a gente presencialmente, também temos o stand da Huawei aqui no Salão de Negócios presencial. Zeik, muito obrigada pela sua participação, viu? E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!